Você já ouviu falar da ideia de que a gente só aprende algo se aquilo acontece conosco na prática? Ou do trecho de uma frase do filósofo chinês Confúcio, envolva-me e eu entenderei? Pois é, quando a gente fala de gostar de estudar, não se trata apenas de fazer um curso, ir à escola ou instrumentalizar o conhecimento. Mas o que quer dizer isso? Estudar para um outro fim, seja passar numa prova, em um concurso público ou até no Enem. O ato aprofundável de gostar dos estudos está no caminho do estudar para si mesmo. Mas antes de prosseguirmos no assunto principal, é muito necessário entender: por que estudar? Embora sentados numa sala de aula, ouvimos bastante que o aprendizado é para o trabalho lá fora, a Unófilos pensa diferente. Em relação ao trabalho, será apenas uma consequência do nosso empenho em busca do conhecimento. E até, por que não, no meio do caminho, realizarmos cursos que facilitem mesmo a entrada no mundo do trabalho. Mas não é principalmente por isso. O ato de estudar, ou seja, reter informação que vem de fora, tem a sua importância baseada no quanto de importância damos a este. E para construir essa importância, é bom que entendamos que 1. Estudar, embora uma obrigação escolar semanal, só pode ser evoluída e aproveitada se a gente coloca empenho e vontade. 2. Vontade vem do interesse pelo assunto. 3. Quem oferece o interesse pelo assunto é o professor. E aí entra a questão: seria então a culpa dos professores pela falta de interesse dos alunos? Digamos que sim e não. Tudo começa na questão do ir à escola, atrelada a uma obrigação, que é sim importante, mas que não basta isso. Precisam os alunos de um motivo maior de irem estudar, de reterem, de buscarem informação e de realmente se comprometerem com tudo. É como eu sempre costumo dizer: tem certas coisas que nós não conseguimos mudar, por que então não pelo menos dar um jeito de gostar mais daquilo que se faz e aproveitar melhor o caminho? A gente não vai ficar ali para sempre, mas por que não, no tempo que a gente ficar, não saborearmos os momentos? Um exemplo de motivação: estudo bastante física porque o universo para mim é incrível e no futuro pretendo trabalhar com isso, ganhar bem e ajudar minha família, ou abrir um laboratório próprio de física. É sempre importante a gente se lembrar do porquê a gente está fazendo algo e talvez por quem. É claro, por mim, mas quais pessoas também sairão beneficiadas com aquilo que você propõe no futuro? É até estranho perceber que lá no passado, na época dos gregos antigos, lugar na qual se aflorou o que chamamos de filosofia ou amor à sabedoria, isso de você aprender algo, seja com a natureza, seja alguém ensinando, era na verdade um privilégio, e como a visão foi mudando ao longo do tempo, principalmente para os jovens, onde o único objetivo de estudar é o trabalho. Se você está assistindo a esse vídeo agora, é um bom sinal. Mas como eu havia dito, é necessário ter um propósito na hora de estudar. Ou, para mim, ainda melhor, apenas aprender pelo gosto de conhecer o mundo e descobrir coisas novas, desenvolver a própria inteligência e, por consequência, coisas como o trabalho podem acabar vindo com mais facilidade no empenho da descoberta diária. Eu diria que hoje, como autodidata, estudar para mim é como preencher uma força vital. Aprender, entender e criar ideias próprias, para mim, é essencial para uma boa vida. Conhecimento não traz paz,
Por isso, quem entra em uma vida intelectual precisa entender que isso não é uma corrida. É necessário disciplina, claro. Ao longo do tempo você vai criando certa disciplina para conseguir reter melhor e tudo mais. Mas é principalmente pelo prazer de aproveitar a mente que nos foi dada como presente para descobrir e praticar aquilo que se descobriu. Já que se algo fica só na teoria, e aí a gente não está falando daqueles conhecimentos que são conhecimentos contemplativos, como a biologia, a física, onde a gente estuda e vê a beleza daquelas coisas. Mas é muito legal também a gente ver qual que é a praticidade daquilo que a gente aprende. Como que a gente vai usar aquilo na nossa vida social? Como que a gente vai transformar o meio social a partir daquele conhecimento que até então parecia ser apenas teórico? Vamos lá, alguns dos motivos para buscar uma vida autodidata. Ela te deixa cada vez mais inteligente. Qual é a função da inteligência? Produzir o raciocínio para resolver problemas próprios e alheios, como um humanista. Criar técnicas, desenvolver problemas teóricos e falar melhor, escrever melhor, enfim. Usar a mente para aquilo que ela foi criada para ser usada. Ela desenvolve a sua criatividade. Para quem gosta de criar, escrever, até pintar ou desenhar, o aprendizado por si mesmo impulsiona e tanto a vida artística. Enquanto, por exemplo, não se faz um curso, a internet tem uma gama imensa de conhecimentos legais a serem aprendidos, ainda mais sobre a arte. Ela facilita o caminho para muitos sonhos pessoais, ela abre portas, ela causa fascínio e contemplação pelo mundo na qual vivemos. E claro, isso sou eu tentando encaixar o tanto de coisa que muda na vida de alguém que começa a seguir essa prática autodidata. Inclusive, eu gosto muito do termo polímata, ou seja, mas isso é com o tempo, quando a pessoa começa a estudar várias coisas e aí cria conexões entre as coisas e aí aprende mais, e isso faz muito bem para o cérebro. Ter essas conexões daquilo que se aprende, uma espécie de transdisciplinaridade, que para mim é a forma mais adequada de você aprender mais e melhor. Misturar aquilo que você está aprendendo para criar conexões e até pensar em ideias novas, na hora de resolver problemas destes mesmos assuntos. Enfim, agora saindo um pouco do roteiro, vou falar um pouco sobre leitura. Vamos dizer que você quer começar a ler, certo? Eu diria o seguinte, eu gosto muito do que disse um professor uma vez, que tem uma palestra no YouTube, eu acho muito legal, se eu não me engano, o nome dele é Pierluigi Piazzi, se eu não me engano, e aí ele diz assim, que para o aluno, às vezes as instituições elas oferecem, quando o aluno está começando a ter aqueles primeiros contatos com o livro, uma experiência voltada à literatura, mas a literatura, que são esses livros mais antigos e tudo mais, a leitura um pouco densa, pode ser que mesmo a obra sendo maravilhosa, acabe por traumatizar o aluno nesse caminho da leitura. Então, para o aluno seria muito mais fácil começar com alguma coisa, sei lá, como um Harry Potter da vida. Então, para você que está começando a ler agora, eu diria o seguinte, cara, e isso foi até conselho dele, você pega um livro, não se encaixou, pega outro, fecha, pega outro. E vai fazendo isso até você encontrar qual que é o seu. Vai chegar numa hora que você vai encontrar, vai querer ir atrás de mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Por que não você não acaba chegando na literatura? De tanto buscar, de querer se aprofundar, enfim, é uma coisa mágica. O caminho do conhecimento, da sabedoria, inclusive a gente vai traçar uma diferenciação em algum vídeo futuro, é um caminho maravilhoso. E se lembre sempre de uma coisa, você achou um conhecimento legal que você viu na escola, você teve aquele professor que não sabe, que ele não só explica, porque já tem até uma frase que diz isso, que o bom professor é aquele que ele ensina o aluno a gostar do que é ensinado. Entende? Então aquele professor, provavelmente você deve ter um desses, ou uma professora, que você, quando chega a aula dele, ele ensina bastante, a aula você quer que termine, que demore para acabar, enfim. Esses são os verdadeiros mestres. Eu diria para você o seguinte, se apoie em grandes mestres que não só ensinam, mas fazem os alunos gostarem daquilo que estão aprendendo. Isso eu acho fantástico, sabe? Porque, como eu tinha dito no começo
no começo do vídeo, a gente aprende mais quando a gente se envolve no assunto. E isso é algo que eu acho fantástico. A experiência ensina mais do que qualquer teoria, certo? E aí, se você aprendeu alguma coisa com esses mestres, às vezes você pode ter mestres também que são que são da internet, que você assiste assim só por uma tela mesmo, da mesma forma, dá para você aprender bastante. E aí sempre teve alguma coisinha que você ficou com curiosidade de pesquisar, vai lá, pesquisa, estuda, enfim, nunca deixa para depois, porque é o tipo de coisa que a gente só percebe o quanto engrandece a gente trilhando esse caminho depois de muito tempo. Enfim, eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu quis passar nesse vídeo. A Unófilos Academy não é nenhum projeto que tem como um objetivo simplista ir contra instituições educacionais. Claro que não. A gente está propondo um novo método, um método amigável, um método que dará mais retorno, porque o aprendizado, para mim, ele vem como essa solução pé no chão que daria uma mudança no mundo muito grande. Então, se a gente fosse procurar uma resposta para o que pode mudar o mundo, assim, bem pé no chão mesmo, seria a educação.